Você já sentiu aquela paralisia, aquela voz interna que sussurra: não faça isso, você não é capaz, vai dar errado? Já se viu diante de uma oportunidade, de um sonho, de um passo importante e, de repente, uma onda de incerteza e ansiedade te impediu de agir? Esse é o medo, um dos maiores inimigos do sucesso. Um sabotador silencioso que rouba sonhos, paralisa ações e impede que você alcance seu verdadeiro potencial. Mas e se eu te dissesse que o medo, essa força tão avassaladora, pode ser compreendido, enfrentado e finalmente vencido? E se Napoleon Hill, o homem que desvendou os segredos dos maiores milionários da história, tivesse a chave para desmascarar o medo e te libertar de suas amarras? Imagine por um momento. E se você pudesse identificar as 7 manifestações mais comuns do medo, aquelas que se escondem nas entrelinhas da sua vida, e aprender as estratégias exatas para neutralizá-las? Napoleon Hill, em sua incansável busca pelos princípios do sucesso, dedicou um capítulo inteiro ao estudo do medo, revelando suas origens, suas formas de atuação e, mais importante, como os grandes líderes e empreendedores o transformaram em um degrau para a grandeza. Ele descobriu que o medo não é apenas uma emoção, mas um estado mental que, se não for controlado, pode se tornar um hábito destrutivo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos ensinamentos de Hill sobre o medo, desvendando seus disfarces e equipando você com as ferramentas para não cometer o erro de se render a ele. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e empoderamento que transformará sua relação com o medo e abrirá as portas para uma vida de coragem e realização. Se você está pronto para parar de ser refém do medo e começar a viver a vida que você realmente merece, clique no botão de curtir agora mesmo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que vão te guiar nessa jornada de transformação interior e exterior. Sua liberdade começa quando você decide enfrentar o medo. Napoleon Hill, após anos de pesquisa e entrevistas com milhares de pessoas, identificou 6 medos básicos que assombram a humanidade e impedem a realização pessoal e profissional. Ele os chamou de os 6 fantasmas do medo. Compreender esses medos é o primeiro passo para desmascará-los e vencê-los, pois o desconhecido é sempre mais assustador. Ao dar nome a esses medos, Hill nos deu a capacidade de enfrentá-los de forma consciente e estratégica. Este é, para Hill, o mais destrutivo dos 6 medos básicos. Ele se manifesta como a preocupação constante com a falta de dinheiro, a insegurança financeira e o temor de não ter o suficiente para sobreviver ou prover para a família. O medo da pobreza pode levar à indecisão, à procrastinação e à falta de iniciativa, pois a pessoa teme arriscar e perder o pouco que tem. Ele paralisa a mente e impede a busca por novas oportunidades, mantendo o indivíduo em um ciclo de escassez, indiferença, indecisão, dúvida, preocupação, excesso de cautela, procrastinação. A pessoa com medo da pobreza tende a ser pessimista, a reclamar constantemente da situação financeira e a evitar qualquer tipo de risco, mesmo os calculados. A única forma de vencer o medo da pobreza é através de um desejo ardente por riqueza, um propósito definido e um plano de ação claro para alcançá-lo. Hill enfatizou que a riqueza não é apenas monetária, mas também de espírito, de conhecimento e de relacionamentos. Comece a focar no que você tem, não no que falta. Desenvolva um plano para aumentar sua renda, mesmo que seja um pequeno passo por dia. Haja com fé, sabendo que o universo é abundante e que você é capaz de atrair a prosperidade. Haja, mesmo com medo, pois a ação é o antídoto para a paralisia. Eduque-se financeiramente e entenda que o dinheiro é uma ferramenta, não um mestre. Haja como se a riqueza já fosse sua, e sua mente subconsciente começará a criar as circunstâncias para que isso se manifeste. Este medo se manifesta como a preocupação excessiva com o que os outros pensam, o temor de ser julgado, ridicularizado ou desaprovado. Ele rouba a iniciativa, a originalidade e a liberdade de expressão.
Muitas pessoas deixam de seguir seus sonhos, de expressar suas ideias ou de assumir riscos por medo da crítica alheia. Esse medo é especialmente forte em ambientes onde a conformidade é valorizada e a individualidade é desencorajada. Timidez, falta de autoconfiança, complexo de inferioridade, nervosismo, falta de iniciativa, falta de ambição, imitação. A pessoa com medo da crítica tende a se preocupar mais com a opinião alheia do que com seus próprios objetivos e valores. Desenvolva uma forte autoconfiança e um senso de propósito tão grande que a opinião dos outros se torne irrelevante. Entenda que a crítica, muitas vezes, reflete mais sobre o crítico do que sobre você. Aprenda a distinguir entre crítica construtiva e destrutiva. Cerque-se de pessoas que te apoiam e te encorajam. Haja de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente do que os outros possam pensar. Lembre-se que todos os grandes inovadores e líderes foram criticados em algum momento. A crítica é um sinal de que você está fazendo algo diferente, algo que desafia o status quo. Haja com coragem, pois a liberdade de ser quem você realmente é vale mais do que a aprovação de qualquer um. Este medo se manifesta como a preocupação constante com a saúde, o temor de adoecer, de sofrer ou de morrer. Ele pode levar à hipocondria, à ansiedade e a um estilo de vida restritivo. O medo da doença drena a vitalidade, a energia e a alegria de viver, pois a mente está constantemente focada em possíveis problemas de saúde, muitas vezes imaginários. Autossugestão negativa sobre a saúde. Hipocondria, falta de exercício, preocupação excessiva com sintomas, busca constante por diagnósticos. A pessoa com medo da doença tende a viver em um estado de alerta constante, monitorando cada sensação do corpo e interpretando-a como um sinal de doença. Mantenha uma mente positiva e um estilo de vida saudável. Entenda que a mente tem um poder imenso sobre o corpo. Foque na saúde, não na doença. Pratique exercícios físicos, alimente-se bem e durma o suficiente. Evite conversas e informações que reforcem o medo da doença. Haja com fé na capacidade de cura do seu corpo e na sua própria vitalidade. A gratidão pela saúde que você já possui é um poderoso antídoto para esse medo. Lembre-se que a doença muitas vezes começa na mente, e a saúde também. Cuide da sua mente com o mesmo carinho que cuida do seu corpo. Este medo se manifesta como a preocupação com a perda de um relacionamento, o temor de ser abandonado, rejeitado ou não amado. Ele pode levar à possessividade, ao ciúme, à insegurança e à dependência emocional. O medo da perda do amor de alguém rouba a felicidade, a paz de espírito e a capacidade de amar livremente, pois a pessoa vive com o constante temor de que o amor possa acabar. Ciúme, possessividade, insegurança, dependência emocional, falta de autoconfiança nos relacionamentos, tentativas de controlar o outro. A pessoa com medo da perda do amor tende a se anular em prol do relacionamento ou a se tornar excessivamente controladora, o que paradoxalmente pode afastar o amor. Desenvolva um amor próprio incondicional e entenda que o verdadeiro amor não pode ser perdido, apenas transformado. Foque em construir relacionamentos saudáveis, baseados na confiança, no respeito e na liberdade. Entenda que a felicidade não depende de outra pessoa, mas de você mesmo. Haja com integridade e autenticidade em seus relacionamentos. A gratidão pelos relacionamentos que você já possui e pela capacidade de amar e ser amado é um poderoso antídoto para esse medo. Lembre-se que o amor verdadeiro é uma escolha, não uma posse. Ame a si mesmo primeiro, e o amor verdadeiro fluirá naturalmente para a sua vida. Este medo se manifesta como a preocupação com o envelhecimento, o temor de perder a beleza, a vitalidade, a capacidade física e mental. Ele pode levar à negação da idade, à busca incessante por tratamentos rejuvenescedores e a um estilo de vida que tenta evitar o inevitável. O medo da velhice rouba a alegria de viver o presente e a sabedoria que vem com a experiência.
preocupação excessiva com a aparência, negação da idade, falta de aceitação das mudanças do corpo, pessimismo em relação ao futuro, falta de planejamento para a velhice. A pessoa com medo da velhice tende a se apegar ao passado e a resistir às transformações naturais da vida. Abrace o processo de envelhecimento com sabedoria e gratidão. Entenda que a verdadeira beleza e vitalidade vem de dentro. Foque em manter uma mente ativa, um corpo saudável e um espírito jovem. Celebre cada fase da vida e as experiências que ela traz. Haja com propósito e continue aprendendo e crescendo, independentemente da idade. A gratidão pela vida, pela experiência e pela sabedoria que você adquire a cada ano é um poderoso antídoto para esse medo. Lembre-se que a idade é apenas um número, e a verdadeira juventude está na sua atitude e na sua mente. Este é o medo mais profundo e universal de todos, o temor do desconhecido, do fim da existência. Ele se manifesta como a preocupação com a finitude da vida, o temor de deixar de existir ou de enfrentar o que vem depois. O medo da morte pode levar à ansiedade existencial, à procrastinação de sonhos e a uma vida vivida com cautela excessiva, sem riscos ou paixão. Preocupação excessiva com a morte, evitação de conversas sobre o assunto, falta de propósito na vida, procrastinação de sonhos, apego excessivo à vida material. A pessoa com medo da morte tende a viver como se fosse imortal ou a se paralisar diante da ideia da finitude. Desenvolva uma filosofia de vida que transcenda a morte, seja através da fé, da espiritualidade ou da compreensão da continuidade da energia. Foque em viver o presente com propósito, paixão e alegria. Entenda que a vida é um ciclo e que a morte é uma parte natural desse ciclo. Haja com coragem, sabendo que cada momento é precioso. A gratidão pela vida que você tem, pelas experiências que viveu e pelas pessoas que amou, é um poderoso antídoto para esse medo. Lembre-se que o legado que você deixa não é medido pelo tempo que você viveu, mas pela forma como você viveu. Viva plenamente, sem arrependimentos, e o medo da morte se dissipará. Se você está sentindo o poder dessas revelações e quer se libertar das amarras do medo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também busca essa liberdade. Sua curtida nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a destravar seu potencial e a cocriar a vida dos seus sonhos. Identificar os medos é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder reside em como você os enfrenta e os supera. Napoleon Hill não apenas diagnosticou os medos, mas também prescreveu o antídoto, baseado nos mesmos princípios que levam ao sucesso. A superação do medo não é um evento único, mas um processo contínuo de autoconhecimento, autodisciplina e ação. Um propósito definido é a arma mais poderosa contra o medo. Quando você tem um objetivo claro e ardente, o medo perde sua capacidade de paralisar. O desejo de alcançar seu propósito se torna maior do que qualquer temor. Hill observou que os grandes líderes e inovadores eram movidos por uma visão tão clara e poderosa que o medo se tornava insignificante diante dela. O propósito definido te dá uma razão para agir, mesmo quando o medo tenta te segurar. É a sua bússola em meio à tempestade. Se o seu propósito é construir uma empresa que ajude milhões de pessoas, o medo da pobreza ou da crítica se torna secundário. A paixão pelo seu propósito te impulsiona a superar qualquer obstáculo, porque o impacto que você deseja gerar é muito maior do que qualquer receio pessoal. A clareza do seu porquê te dá a coragem para enfrentar qualquer como. A fé para Hill é a convicção inabalável na realização do seu desejo, mesmo antes de vê-lo materializado. É o antídoto direto para a dúvida e a incerteza que o medo gera. Quando você tem fé, você confia no processo, na sua capacidade e na inteligência universal. A fé não nega a existência do medo, mas o transcende, permitindo que você haja apesar dele.
É a certeza interna que te mantém firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Se você tem medo de falhar em um novo projeto, a fé te permite visualizar o sucesso, sentir a emoção da vitória e agir como se ela já fosse uma realidade. Essa fé não é cega. Ela é alimentada pela autossugestão e pelo conhecimento. A fé te dá a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho não está totalmente visível. A autossugestão é a ferramenta para reprogramar sua mente subconsciente, substituindo os pensamentos de medo por pensamentos de coragem e confiança. Após anos de condicionamento, sua mente pode ter sido programada para reagir com medo a certas situações. A autossugestão consciente permite que você reescreva essa programação. É o diálogo interno que você tem consigo mesmo que molda suas crenças e, consequentemente, suas ações. Se você sente medo de falar em público, comece a repetir afirmações como: eu sou um comunicador confiante e inspirador. Minha voz ressoa com clareza e impacto. Visualize-se no palco, recebendo aplausos. Quanto mais você alimenta sua mente com essas sugestões positivas, mais rapidamente seu subconsciente aceitará essa nova realidade e te impulsionará a agir com coragem. O medo muitas vezes nasce da ignorância ou da falta de informação. Quanto mais conhecimento você adquire sobre o que teme, menos poder o medo tem sobre você. Hill enfatizou a importância de buscar conhecimento especializado e aplicá-lo. O conhecimento é a luz que dissipa as sombras do medo. Se você tem medo de investir seu dinheiro, aprofunde-se no estudo de finanças, entenda os mercados, busque mentores. Quanto mais você souber, mais confiante se sentirá para tomar decisões informadas, e o medo da perda diminuirá. O conhecimento te dá poder e controle sobre as situações que antes te amedrontavam. A ação é o antídoto supremo para o medo. O medo prospera na inação e na procrastinação. Quando você age mesmo com medo, você quebra o ciclo da paralisia e começa a construir confiança. Hill ensinou que a ação é a ponte entre o desejo e a realização. Haja, mesmo que seja um pequeno passo, e o medo começará a recuar. Se você tem medo de iniciar um novo projeto, dê o primeiro passo, por menor que seja. Faça uma pesquisa, converse com alguém, escreva um plano. Cada pequena ação constrói momentum e diminui o poder do medo. Lembre-se que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Haja, e a confiança virá em seguida. Um grupo Mastermind é um apoio inestimável na superação do medo. Compartilhar seus medos com pessoas que te apoiam e te inspiram pode diminuir seu poder. A inteligência coletiva do grupo pode oferecer novas perspectivas, soluções e encorajamento. O medo se alimenta do isolamento. O Mastermind prospera na conexão. Se você está enfrentando um medo que parece intransponível, discuta-o com seu grupo Mastermind. Eles podem ter enfrentado desafios semelhantes e podem oferecer insights valiosos, estratégias e o apoio emocional necessário para você seguir em frente. A força do grupo é maior do que a soma das partes, e essa sinergia é um poderoso antídoto para o medo. A autodisciplina é a capacidade de controlar seus pensamentos, emoções e ações, especialmente quando o medo tenta assumir o controle. É a habilidade de manter o foco no seu propósito e agir de acordo com seus valores, mesmo quando a emoção do medo é forte. A autodisciplina te permite direcionar sua energia para o que você quer, em vez de para o que você teme. Se o medo da pobreza te assombra, a autodisciplina te permite focar em suas finanças, criar um orçamento, economizar e investir, em vez de gastar impulsivamente ou se lamentar. A autodisciplina te dá o controle sobre suas reações ao medo, transformando-o de um inimigo em um desafio a ser superado. É a prova de que você é o mestre do seu destino, e não uma vítima das circunstâncias. Além dos 6 medos básicos, Hill também descreveu as 7 manifestações do medo, que são as formas como esses medos se expressam no comportamento humano. Reconhecer essas manifestações é crucial para combatê-las.
pois o medo, quando disfarçado, é mais difícil de ser vencido. A incapacidade de tomar decisões, especialmente as importantes. A pessoa indecisa teme cometer erros e por isso não age, perdendo oportunidades. Desenvolva o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas. Lembre-se que uma decisão errada é melhor do que nenhuma decisão, pois você aprende com ela. Confie na sua intuição e no seu propósito definido. A falta de confiança em si mesmo, nos outros e no processo. A dúvida corrói a fé e a autoconfiança, levando à inação e ao fracasso. Fortaleça sua fé através da autossugestão e da visualização. Busque conhecimento e evidências que reforcem sua crença. Cerque-se de pessoas que acreditam em você e em seus sonhos. O hábito de pensar constantemente em problemas e em cenários negativos, sem tomar ações para resolvê-los. A preocupação drena a energia e impede a mente de focar em soluções. Direcione sua energia para a ação e para a solução de problemas. Crie um plano para cada preocupação e haja sobre ele. Entenda que a preocupação é uma forma de medo disfarçada de pensamento. Foque no presente e no que você pode controlar. A tendência de evitar riscos a todo custo, mesmo os calculados. O excesso de cautela impede a pessoa de sair da zona de conforto e de aproveitar novas oportunidades. Aprenda a calcular riscos e a agir com coragem. Entenda que o crescimento acontece fora da zona de conforto. Haja com fé e confiança, sabendo que o universo recompensa a audácia. Lembre-se que a maior parte dos arrependimentos vem do que não foi feito, e não do que foi tentado. O hábito de adiar tarefas e decisões importantes, muitas vezes por medo do fracasso ou do desconhecido. A procrastinação impede a realização de sonhos e objetivos. Desenvolva a autodisciplina e o hábito de agir imediatamente. Divida grandes tarefas em pequenos passos e comece a agir. Lembre-se que o momento perfeito nunca chegará. O momento é agora. Haja e o medo diminuirá. A falta de interesse, de paixão e de ambição. A indiferença é um estado de apatia que impede a pessoa de buscar o crescimento e a realização. É um sintoma de que o medo já venceu. Reacenda seu desejo ardente e seu propósito definido. Busque inspiração em histórias de sucesso e em pessoas que te motivam. Entenda que a vida é uma jornada de crescimento e que a ambição é um motor para a realização. Haja com paixão e propósito, e a indiferença se dissipará. Emoções negativas intensas que consomem a energia e impedem a mente de focar em soluções. A raiva e o ódio são reações ao medo e podem levar a ações destrutivas. Pratique o perdão, a gratidão e a compaixão. Entenda que a raiva e o ódio prejudicam mais a você do que aos outros. Direcione sua energia para a construção e para o amor. Haja com sabedoria e controle suas emoções, pois elas são suas ferramentas, não seus mestres. Se você está sentindo o poder dessas revelações e quer se libertar das amarras do medo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também busca essa liberdade. Sua curtida nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a destravar seu potencial e a co-criar a vida dos seus sonhos. O medo, como Napoleon Hill nos ensinou, é um estado mental, um hábito que pode ser controlado e superado. Ao identificar os 6 medos básicos e suas 7 manifestações, e ao aplicar os princípios de sucesso como propósito definido, fé, autossugestão, conhecimento, ação, mastermind, autodisciplina e o 6º sentido, você se equipa com as ferramentas necessárias para desmascarar e vencer qualquer temor. Lembre-se, o medo não é real, a menos que você o aceite em sua mente. Ele é uma ilusão, uma sombra que se dissipa quando você acende a luz da coragem e da ação. Não cometa o erro de se render a ele. Em vez disso, use-o como um sinal de que você está no caminho certo, desafiando seus limites e crescendo em direção ao seu verdadeiro potencial.
A liberdade e o sucesso esperam por aqueles que ousam enfrentar seus medos de frente. Se você está pronto para se libertar das amarras do medo e viver uma vida de coragem e realização, clique no botão de curtir agora mesmo. Sua curtida é um voto de confiança na sua capacidade de superar e um sinal para o universo de que você está pronto para abraçar seu poder. Ajude-nos a espalhar essa mensagem transformadora para mais pessoas que precisam dela. E para selar seu compromisso com essa nova mentalidade, escreva nos comentários: "Eu venço o medo e conquisto meus sonhos." Compartilhe sua intenção com a nossa comunidade e inspire outros. Sua declaração não apenas reforça sua própria crença, mas também cria uma onda de energia positiva que beneficia a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder os próximos segredos da mente, da manifestação e da prosperidade que compartilharei com você. Temos muito mais conteúdo transformador pela frente, pronto para te ajudar a alcançar seus maiores sonhos e viver uma vida de propósito e abundância. Aproveite para compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também buscam a chave para vencer o medo e alcançar seus objetivos. Juntos podemos construir uma comunidade de mentes corajosas e vitoriosas, transformando vidas e elevando a consciência coletiva. O poder está em suas mãos. Use-o com sabedoria e intenção. Sua jornada para a liberdade e o sucesso começa agora.